críticas de cinema by Ariel. Olá, visitante, filme número 160 que Ariel Selbach traz para você a partir de agora. Este filme se chama Alien, no português ficou Alien, o oitavo passageiro, como sempre na tradução, os brasileiros modificando o sentido do título original, né? Faz parte. Comercialmente um nome assim ficaria com certeza mais interessante no país, é por isso que fazem esta mudança. Que para muitos gera muitas críticas, muitos fãs acabam criticando a mudança dos nomes. Nesse caso não mudou tanto o sentido, às vezes a mudança é bem maior do que esta. Bom, o filme é lá de 1979, um filme das antigas, que é um super clássico do cinema, então vem comigo. Ficha técnica do mesmo, tem 117 minutos de duração, feito nos Estados Unidos e também no Reino Unido. Antes de continuar aqui com a ficha, vou trazer, claro, a sinopse também. Uma nave espacial, ao retornar para a Terra, recebe estranhos sinais vindos de um asteroide. Enquanto a equipe investiga o local, um dos tripulantes é atacado por um misterioso ser. Esse ser fica preso no seu rosto. O que parecia ser um ataque isolado se transforma em um terror constante, pois o tripulante atacado levou para dentro da nave o embrião de um alienígena que não para de crescer e tem como meta matar toda a tripulação. Um enredo desses pode gerar um bom filme, não é verdade? E é o que acontece aqui, como eu já disse, neste super clássico do cinema. Clássico esse que gerou nosso querido, entre aspas, Alien. Depois aparece em vários outros filmes. Bom, a direção é do Ridley Scott. Temos no papel principal a Sigourney Weaver, né? Sigourney Weaver, que era bem nova aqui nessa época da gravação desse filme e se mostrou uma talentosíssima atriz, né? O gênero é ficção científica, também terror. Lançamento nos Estados Unidos 22 de junho de 79, no Brasil chegou em 20 de agosto do mesmo ano, naquela época demorava mais, né? O idioma inglês, orçamento 11 milhões de dólares, teve um orçamento baixo, né, bem baixo, e arrecadou muito, olha só, 10 vezes mais praticamente, 104,9 milhões de dólares, ou seja, foi sem dúvida e é até hoje um sucesso do cinema. Para fechar aqui a minha crítica, vamos com os pontos positivos, negativos e também a minha nota. Antes aqui um comentário que este filme foi sugestão de um inscrito no canal. Você pode ver aí em anexo, ao Samuel Lira Gonçalves comentou, né? Qual o melhor filme da franquia Alien na sua opinião? Alien, o oitavo passageiro ou Alien, o resgate? Bom, como eu escrevi aí, dá pra ver, fazia muito tempo que eu tinha assistido este filme, portanto, para responder esta pergunta, tive que fazer o sacrifício, entre aspas, de assistir novamente, e foi o que eu fiz. E vou assistir também os demais. Em breve eu trago também o outro filme citado. E aí você que fez a pergunta pode ouvir a própria crítica e já verificar qual deles eu gostei mais, tá certo? Bom, vamos aos pontos positivos deste filme. Primeiro ponto positivo, o filme mostra uma das preocupações dos técnicos envolvidos em missões espaciais, a questão da quarentena. Nós, nesse momento da gravação deste áudio, estamos vivendo a pandemia da Covid-19, tanto se fala em quarentena, e isso já não é uma coisa nova, né? A quarentena sempre foi muito utilizada e é ainda muito utilizada nas missões espaciais, quando, por exemplo, os astronautas voltaram da missão que foi à Lua, a primeira e as outras também, eles ficaram em quarentena para verificar justamente se não traziam consigo algum micro-organismo que poderia ser prejudicial aos seres humanos. Então isso aí é mostrado bem essa questão já lá em 1979. Segundo ponto positivo, o filme tem suspense desde o começo, muito legal. O filme não pode parar, não é verdade? Suspense do começo até o final. Terceiro ponto positivo, esta obra nos mostra bem que na sociedade, em toda a nossa sociedade, precisa haver um comando, não tem como deixar cada um mandando para um canto, não é verdade? Alguém precisa mandar, tem que ter alguém que manda, e também é necessário seguir as normas obrigatórias, tanto por quem manda quanto pelos subordinados. Também os protocolos de segurança, segui-los é muito importante. Isso não foi feito aqui no filme e aí a consequência você pode assistir nesta obra. Não vou contar os detalhes, obviamente. Fique você tranquilo, as críticas de cinema by Ariel não conta nada para você.
que vai estragar a sua experiência em assistir. Aqui não tem spoiler, tá certo? Quarto ponto positivo, essa questão que eu comentei antes lá na sinopse, o alien no rosto da primeira vítima, e também a cena da morte do primeiro passageiro, são realmente inesquecíveis. Eu tinha lembrança disso da minha adolescência, quando eu já tinha assistido este filme. Muito bom, cenas que jamais saem da nossa cabeça, né? Quinto ponto positivo, cada ataque do alien gera um suspense fora do comum, muito bem feito realmente a questão do terror e a questão do suspense, que são justamente, até não acabei esquecendo antes de trazer o gênero do filme, é justamente esse, suspense e também terror. Os ataques, outra questão que eu tinha na lembrança de quando havia assistido lá nos anos... Eu assisti nos anos 90 esse filme. Realmente tinha isso na lembrança, não tinha como apagar. Próximo, o sexto ponto positivo, se eu não me engano, sexto ponto positivo, o filme que é bem futurista para a época. Pense bem, anos 70, né? Claro que já é final dos 70, 79, praticamente 80, mas é um filme bem futurista, bem difícil de fazer e foi feito, com certeza, com muita qualidade. Sétimo ponto e penúltimo ponto positivo, o Alien, ele tinha suas limitações na época, claro, por questões de efeitos especiais. Percebe-se isso ainda mais hoje, assistindo novamente, mas mesmo assim é muito bom, até porque a criatura fica bastante escondida, eles fizeram ela bastante no escuro. Isso é bom, né? Quando você não tem a tecnologia própria para fazer bem feito, é melhor esconder do que fazer mal feito, não é verdade? Isso foi feito aqui no filme, o Alien aparece pouco, quando aparece sempre está na escuridão. Lembrando que a época, então, 1979, não há nem comparação com a tecnologia de efeitos especiais que temos nos dias atuais. Aquela cena do alienzinho, quando eu assisti na adolescência, isso me marcou, quando ele sai ali do corpo da sua vítima. Mas assistindo hoje, novamente, foi mais engraçado do que assustador. Essa parte ficou assim um pouquinho estranha, mas legal de ver com toda certeza. Simplesmente mudou o terror para a comédia, mas sem dúvida valeu a pena sim. E para fechar, o último ponto positivo, se eu não me engano é o oitavo, né? Final do filme muito bom. O filme tem que ter um começo, tem que ter um meio e tem que ter um final, todos eles bons. E aqui temos os três desta forma. O final foi muito bem produzido, até tem um momento em que o filme parece que vai acabar e na verdade não, ele segue adiante. Isso também é um fato que eu admiro muito no cinema. O filme te engana, né? Parece que está terminando, mas não, tem mais pela frente. Acontece aqui no Alien, o oitavo passageiro. Conclusão então, cabe lembrar que este filme gerou várias sequências de sucesso e foi então, como eu citei lá no começo, foi aqui que nasceu o nosso querido, entre aspas, querido Alien. O Alien que faz parte de muitos, tem as sequências do próprio filme. Se eu não me engano são 5 filmes, a trilogia e mais 2, 5. Depois tem Alien vs Predator, enfim, tem muito filme com esta que é uma das figuras mais famosas da história do cinema. Acredito que esse filme envelheceu muito bem. Eu não vou dar nenhum ponto negativo específico para ele, apenas essa questão que eu comentei junto ali, que é dos efeitos especiais, mas poderia ser melhor com base no que temos hoje e com base em outros filmes da época que talvez envelheceram um pouco melhor. Mas como eu já disse, este aqui também, né, também chega muito bem aqui no século XXI. Fica então a tentação para eu dar 6 estrelas para ele. Lembrando que 6 estrelas é quando o filme é realmente especial, quando não tem nenhum defeito, quando é perfeito e quando me emociona do começo ao fim, me faz assistir, me segura na cadeira do começo ao fim. Fica a tentação das 6 estrelas, até porque é um clássico do cinema, né? Mas pelo fato, então, por 2 motivos. Eu vou trazer 2 motivos aqui que eu vou dar para ele 5 estrelas e não 6. Eu vou deixar ele apenas como muito bom e não colocar na prateleira, né? Você me entende. Os 2 motivos são o seguinte. O primeiro é que eu acredito que o filme se desenvolve rápido demais na parte mais interessante, que é justamente o alien na nave. Fica então essa expectativa para os próximos filmes. Esse aqui foi muito rápido. Nos próximos, sem dúvida, teremos muito a apreciar. Se eu não me engano, existe uma melhora bem grande no próprio Alien, né, nos efeitos especiais, enfim. Vamos aguardar o próximo, que eu trago em breve. Será provavelmente o próximo filme que eu vou assistir e já trago emendado aqui na sequência.
E o segundo ponto, né, que me impede de dar 6 estrelas é justamente a questão dos pequeníssimos detalhes nos efeitos especiais. Né, não criticando de forma alguma, esse filme é um clássico, é perfeito, assista porque realmente vale a pena, mas não tem como não fazer comparação então com outros filmes que acabam saindo perfeitos do começo ao fim. Aqui tem pequenos, não são defeitos de efeitos especiais, e sim pequeníssimos detalhes, né, que poderiam ser melhor, né? Mas o filme é muito bom, 5 estrelas, perfeito, recomendo, assista, porque você não vai se arrepender. Este foi o filme de hoje aqui no canal do Ariel Selbach, Alien, o 8º Passageiro. Um abraço e até mais.